Bom, pessoal, tudo bem? A gente vai começar a nossa aula sobre a tabela periódica dos elementos, né? Essa tabela, ela é uma tabela que ela está organizada em ordem crescente de números atômicos. Então eu começo aqui, ó, horizontalmente, né? Hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2, lítio, número atômico 3, berílio, número atômico 4, e assim por diante. Então, terminou um período, eu continuo no período de baixo, sempre em ordem crescente de número atômico. A tabela, ela tem as linhas verticais, que eu chamo de família, grupo ou colunas, e as linhas horizontais, que eu chamo de períodos. Então, ela tem 18 colunas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 7 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas duas linhas aqui estão nessa região. A linha de cima está no período 6 e a linha de baixo está no período 7. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Além disso, a tabela é separada em 3 grandes regiões. Não são nem tão grandes regiões, mas são importantes regiões. A primeira é essa aqui, ó. Toda essa família 18 eu chamo de família dos gases nobres. Por quê? Porque até um determinado momento entendia-se que esses gases não reagiam. Hoje vemos que eles reagem, mas eles não gostam de reagir. Então eles não buscam reação, tá? Então por isso eles são considerados gases nobres. Essa região verde aqui, ó, eu chamo de região dos ametais. Colado nessa escadinha aqui, então tenho esse e esse. Daqui para cima, todos esses aqui eram chamados de semimetais, mas hoje não tem mais essa classificação. Então a gente considera essa região dos ametais e esses aqui, ora pode se comportar como ametal, ora pode se comportar como metal. Mesma coisa para cá. Toda essa região da escada até aqui o início, eu chamo de metais. E aí, ó, esse aqui, não o alumínio, mas ó, esse eram os antigos semimetais que agora está aqui para o grupo dos metais, mas nem sempre ele se comporta totalmente como metal. Então, em algumas literaturas tem o nome de metaloides. Mas, de uma forma mais simples de entendimento, ó, da escada para a esquerda, metais. Da escada para a direita, até a coluna 17, ametais. E aqui, na coluna 18, gases nobres. Essas duas estão aqui dentro, então são metais, tá? Então, ó, as regiões gás nobre, ametal e metal. Linhas verticais, família. Linhas horizontais, período. Então, de um modo geral, a organização da tabela é feita dessa forma. Os elementos estão em ordem crescente de números atômicos, ó, vem aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e assim por diante. Números atômicos. E as famílias, todos os elementos que estão na mesma família têm características químicas parecidas. Então, quando eu digo que eu não tenho lá na farmácia o diclofenaco de sódio, mas tenho o diclofenaco de potássio, porque o sódio e o potássio pertencem à mesma família e eles têm características parecidas. Assim vale para todos os outros elementos. Bom, uma outra coisa importante, metal. Pessoal, metal é bom condutor elétrico, bom condutor térmico, normalmente sólido, com exceção do mercúrio, ou seja, eles têm altos pontos de fusão e ebulição, tá? E os metais tendem a perder elétrons. Isso é muito importante para o restante das nossas aulas. Há metais. A maioria é gasoso, mas ele não tem um estado físico característico. Os metais são gasosos. Não são. Ó. O carbono é sólido, o enxofre é sólido, o bromo é líquido. Então é um número pequeno de compostos, onde tem várias exceções para você falar que eles são gasosos. Então eles têm os 3 estados físicos. Mas, de um modo geral, com exceção do carbono aqui, o carbono tem ponto de fusão e ebulição altíssimo. Mas os outros não têm ponto de ebulição e fusão muito alto, né? E eles ganham elétrons. Então, os metais perdem elétrons, eles ganham elétrons. Eles são opacos, então eles não têm brilho e não são bons condutores, tá? E os gases nobres? Os gases nobres tendem a não reagir. Essa é a característica principal, tem a última camadinha deles lá completas. Bom, num primeiro momento, numa primeira avaliação da tabela, é importante que vocês não tenham dúvidas sobre isso. Aí,
Há algumas famílias, né? Tá vendo essa região vermelha aqui, ó? Essa região mais rosada, mais baixa da tabela? Vocês vão entender mais na frente, eu chamo estes compostos de elementos de transição. Esses aqui de fora, aqui, ó, eu chamo eles de transição interna. Pessoal, eles estão aqui dentro. Ó. Eles estão dentro desses dois espaços. Por isso eu chamo de transição. Não é por isso que eu chamo, mas é uma maneira de você gravar. Então, ó, transição interna. Esses mais altos aqui da tabela, toda essa região verde e azul e essa região mais amarelada, eu chamo de elementos representativos. Na próxima aula a gente vai ver o porquê é transição, transição interna e representativo. Mas agora, a última coisa que eu preciso que vocês entendam é, nessa região aqui, ó, eu tenho os metais. Então eu tenho os metais. Essa família ela tem um nome específico, metal alcalino. Essa segunda aqui, ó, metal alcalino terroso. Então, nos metais, eu tenho duas famílias que têm nomes. E quais os nomes? Os dois são metais alcalinos, porém o da família 2 é metal alcalino terroso. E aqui, pessoal, olha essas três aqui, ó, boro, carbono e nitrogênio. Não tem nome específico, o nome da família é o nome do primeiro elemento. Então, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Então você já sabe 5 famílias, metais alcalinos, boro, carbono e nitrogênio. Família dos gases nobres, já é uma região da tabela, já sabe 6 famílias, faltam 2, oxigênio e flúor. Não é o nome do oxigênio nem o nome do flúor. Essa família do oxigênio se chama calcogênio. E essa família do flúor se chama halogênio. Então as famílias são metal alcalino terroso, boro, carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio e gases nobres. Esses são os nomes das famílias que vão aparecer direto para vocês. Então, às vezes, quando você tiver que identificar um composto, onde ele está na tabela periódica, o cara não vai falar o número da família, vai falar o nome. Então, você tem que saber, tá bom? Um abraço, até a próxima.